Cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Estou feliz nesse momento por poder gravar mais uma aulinha para vocês, criança, tá? Eu estou bem, graças a Deus, e eu espero que vocês também estejam bem, tá? E hoje nós vamos aprender mais uma parábola que o Jesus ensinou, né, aos discípulos, à multidão, né? Vamos aprender mais uma parábola. Parábolas para poder compreender, o Senhor mostrava, contava uma história para que eles pudessem entender, né, a verdade, né? Então, hoje nós vamos estar estudando uma história sobre 10 moças, também chamada a parábola das 10 virgens, tá? Então nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, tá? Para poder iniciarmos a história. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor por mais um momento estar na Tua presença para transmitir a Tua palavra aos pequeninos. Toma cada criança nas Tuas mãos, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor Jesus, que eles venham compreender, entender a Tua vontade na vida deles. Senhor, me dá sabedoria para me transmitir, Senhor, que eu possa, Senhor Jesus, mostrar para eles de forma clara, Senhor, o que o Senhor realmente, Senhor Jesus, deseja de cada um. Senhor, sede conosco neste momento. Amém. Então, criança, a parábola das 10 virgens, tá? Está registrado, a leitura bíblica está registrada no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Nós vamos estar lendo, tá? Sem perca de tempo. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondeu dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém, crianças? Então, crianças, naquele tempo, quando ia ter uma bodas, um casamento, né? Era assim, algo assim muito lindo, né? E a noiva e o noivo, eles preparavam um cortejo nupcial. É como se fosse um casamento aqui, que tivesse as damas para acompanhar, as daminhas de honras, né, as floristas, né? E naquela época, era costume, né? Eles convidar 10 moças virgens, né? Solteiras, né? Para acompanhar, né? Então aquelas moças, elas vieram de longe, ia ter essas bodas, então elas saíram da sua casa, né? Elas saíram, cada uma saiu da sua casa e para ir para esse cortejo nupcial, tá? E as casas não eram perto uma da outra, né? Era longe, né? Então elas precisavam andar muito para chegar até o local onde ia ser a bodas. Então aquelas moças eram 10. Então, e aquelas moças, 5 delas era inteligente, era sábia. Então elas pegaram
saíram da sua casa e elas tinham que caminhar muito, iria anoitecer, né? Iria anoitecer, então elas precisavam sair preparadas. Então, o que elas fizeram? Ela saiu da sua casa, pegou uma candeia, uma lamparina, para quando escurecesse, elas tivessem aquelas luz acesa, né? Aquela lamparina, porque não existia luz elétrica. As luzes era uma lamparina. Então, o que é uma lamparina, né? Uma lamparina é a mesma coisa que uma lâmpada daquela época. Uma lamparina era mais ou menos isso daqui, criança. Uma lamparina, aquelas virgens pegaram uma lamparina, tá? Eu improvisei essa lamparina para mostrar para vocês. Então, elas pegaram aquela lamparina e elas saíram com aquela lamparina. 5 daquelas moças eram muito inteligentes e muito prudentes. Então elas pensaram assim: bom, a gente vai viajar, vai andar e a noite vai chegar e pode ser que acabe o azeite da lamparina e nós precisamos repor o azeite. Então 5 delas pegou a lamparina e pegou um frasco de azeite e saíram para ir ao encontro do noivo, né? E elas foram, 5 delas, 5 pegou a sua lamparina acesa, estava cheia de azeite e a lamparina estava acesa. E pegou também um frasquinho, uma reserva. Aqui nesse frasquinho estava cheio de azeite. Por quê? Quando acabasse esse azeite, a lâmpada ia apagar. Então elas precisavam ter mais azeite para a lâmpada sempre estar cheia. Porque elas não sabiam se o noivo ia chegar logo ou se o noivo ia demorar muito. Então, 5 delas, muito sábias, muito inteligentes, fizeram isso. E aí, foram ao encontro de noivo. Mas 5 delas eram quantas? 10, né? Era 10. Então 5 levaram o azeite e a reserva. 5 levou o azeite e a reserva. E as outras 5 pegaram suas lamparinas acesa. Aqui tá cheio de azeite que está mantendo a lamparina acesa. Então 5 delas pegou só a lamparina. E ela não pensou que o noivo poderia demorar, entendeu? Ela não pensou, então ela saiu caminhando apenas com a lamparina. E aquelas 10 moças virgens, aquelas 10 moças foram caminhando, né? E até chegar o local onde elas estavam. E ali elas ficaram esperando o noivo chegar, né? E o noivo começou a demorar, né? O noivo demorou, né? E elas estavam preocupadas, né? Porque o noivo estava demorando. E aí, crianças, elas ficaram sonolentas, com sono, né? Porque a noite começou a cair, né? A noite começou a chegar e aí, de repente, elas sentiram sono e elas adormeceram, né? Adormeceram com as suas lamparinas acesas. E ali elas adormeceram. Aquelas 10 virgens que estavam esperando o noivo para o cortejo nupcial, né? Para o casamento, né? Elas deitaram e dormiram, né? E as suas lâmpadas estavam ali, né? E, de repente, quando foi meia-noite, ouviu-se um clamor, né? Ouviu alguém anunciou e falou assim: ouve-se um clamor. Aí veio o esposo, né? Então, quando foi meia-noite e elas acordaram, porque elas estavam todas dormindo, né? Elas acordaram e para se preparar, porque eles falaram: o noivo está chegando, o noivo está chegando. Então elas se levantaram rápido para encontrar com o noivo. Mas o inesperável aconteceu. Aconteceu algo que
ninguém esperava, né? Ninguém estava esperando que o noivo ia demorar bastante, né? Que ia demorar aquele tempo todo, né? E quando elas se levantaram e acordaram, o que aconteceu? 5 daquelas virgens que não tinha levado o azeite consigo, entrou em desespero. Por quê? Porque conforme elas dormiram, as lâmpadas começou a se apagar, né? Porque o azeite foi gastando, gastando e foi apagando, né? Eu não sei se vocês já viram lamparina com querosene, com óleo. Então, conforme vai diminuindo o, o querosene ou o óleo, a lâmpada começa a apagar, o lampião começa a apagar. Então foi o que aconteceu, então começou a apagar. Mas aquelas 5 prudentes, aquelas 5 que era inteligente, que pensou em tudo, né? Porque na verdade tem hora que a gente temos que pensar em tudo, até no inesperável, né? E aquelas que tinha azeite de reserva, elas pegaram e jogaram azeite na lamparina, né? Elas jogaram azeite na lamparina e a lamparina delas ficaram acesa, bonitinho, né? Bonitinho, elas todas prontinhas. E aquelas outras 5 que não tinha levado uma reserva de azeite, ficou desesperada. Por quê? Porque as suas lâmpadas começou a apagar, começou a totalmente apagar. E aí elas foram até as prudentes e falou assim: olha, dá um pouquinho do seu azeite para mim, né? A minha lâmpada está apagando. Me dá, por favor, um pouco do meu azeite. O noivo já está chegando, me dá. Aí aquelas prudentes, inteligentes, falou assim para ela: olha, se eu der para você, pode ser que vai fazer falta para mim. Então, quer dizer, eu vou dar um pouco do meu azeite que está de reserva para você e aí depois eu vou ficar sem. E aí? Aí daqui a pouco a minha lâmpada também vai ficar apagada. Entendeu? Aí eu reparto com você. E aí, se eu tiver algum outro contratempo, o noivo demorar mais um pouquinho, o que vai acontecer é que vai apagar a sua, né? E a minha também, a sua já está apagada. E aí eu dou um pouco para você, eu não supro nem a minha e nem a sua. Então, vou te dar um conselho, queridas, né? Aquelas prudentes falou: olha, eu vou te dar um conselho, faz assim, você vai até a cidade e compra azeite para você, porque eu não posso repartir o meu com você. Aí todas as 5 prudentes falou a mesma coisa: não, eu não posso, eu não tenho condição de repartir com você, tá? Eu não tenho, vai lá e compra e volta correndo. E aí, aquelas 5 virgens que eram loucas, a Bíblia fala que elas eram loucas, elas não pensaram. Elas não pensaram, né, na possibilidade do noivo demorar. Elas não pensaram nisso. Então, aquelas 5 loucas, elas saíram correndo para ir para a cidade comprar azeite. E aquelas 5 prudentes ficaram a posto, com as suas lamparinas acesa, bem acesa, e com o seu vidrinho de azeite. Falou: se começar a diminuir a chama, eu ponho mais. E elas ali ansiosa, feliz, alegre, porque elas iam cortejar aquele casamento. Elas iam ser damas de honra, né? Ia participar daquele cortejo, daquelas bodas, né? Então a felicidade daquelas moças era muito grande. E elas ficaram a posto, né? E não demorou muito, aquelas loucas que foram buscar o azeite, não demorou muito, o noivo abriu a porta e mandou que elas entrassem. E elas entraram com muita alegria para aquele casamento, né? Elas entraram com muita alegria. E daí a pouco, você sabe o que aconteceu, crianças? Daqui a pouco vieram cansada, né? Elas vieram cansada, fadigada, aquelas 5
que a Bíblia fala que elas eram loucas, era nécia, não era inteligente, né? Não usava, né, a sabedoria, não era sábia. Então elas chegaram correndo, né, cansada, mas quando elas chegaram, a porta estava fechada. A porta estava fechada. E aí elas ficaram assim desesperadas de ver a porta fechada. Mas elas pensaram, eu vou bater e o noivo vai abrir para mim, né? Eu vou bater na porta e eu tenho certeza que o noivo vai abrir para mim. Eu vou explicar pro noivo que eu fui comprar azeite e já voltei, né? E já tô pronta, né? E o casamento pode começar. O casamento pode começar, que eu já fui, já comprei. E a surpresa delas foi muito desagradável. Foi uma surpresa muito desagradável. Por quê? Porque elas batiam na porta. Ela falava, abre a porta, abre a porta. Nós somos as moças que vão participar do cortejo, né? Já chegamos. Por favor, abre a porta, por favor. E elas bateram na porta. E elas começaram a entrar em desespero, né? Mas a Bíblia fala que elas falavam, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, né? Ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então elas bateram na porta e o noivo falou, eu não vos conheço, né? E a Bíblia fala assim, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Então aquelas cinco que não levaram consigo a reserva, né? Que dá na minha mão, uma reserva de azeite. Aquelas 5 que não levaram a reserva, elas ficaram muito tristes. Foi a maior decepção da vida dela, entendeu? Foi a maior decepção da vida dela, porque o sonho delas foi cortejar aquele casamento, foi participar daquelas bodas, foi, né, estar naquele casamento em destaque, né, em lugar de honra, né, ser damas de honra daquele casamento, daquela bodas, né, e ela não pôde entrar na bodas, né. Por quê? Porque não teve sabedoria, né, então ela não teve a reserva que ela precisava ter. Então, crianças, Jesus, ele proferiu esse sermão para ensinar, né? Para ensinar para os seus discípulos que o crente, o servo de Deus, tem que ter vigilância, né? Tem que ter sabedoria. Não basta ele ter só o azeite na sua vida, mas ele tem que ter reserva. Ele não sabe o dia de amanhã. Ele não sabe o dia mau. Então, e ele mostrou essa parábola, para enfatizar como será a vinda do Senhor. A vinda de Jesus vai ser dessa mesma maneira, né? Então, a gente não sabe a hora nem o momento que o Senhor há de vir. Então, nós temos que estar com a nossa lamparina acesa e termos reserva. Porque acontece que muitos dias a gente tá numa prova tão grande que a gente não tem tempo de dobrar o joelho. Mas se a gente tem reserva na nossa vida, a gente clama ao Senhor no momento, ali onde a gente está, e o Senhor nos atende. Então, crianças, a vigilância é um dom maravilhoso, né? Então, tudo que nós for fazer para o Senhor, nós temos que pensar e ser sábio, né? Ter a sabedoria para agir, né? Então a história de hoje nos ensina a vigiar, né? O mestre está alertando para a sua vinda, né? Porque Jesus, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, a gente tem que estar preparado. Não adianta a gente querer se preparar, como aquelas vigiloucas. Elas não estavam preparadas, porque as suas lamparinas apagou e não tinha azeite para tornar a acender.
Então elas teve que sair correndo e buscar azeite. Então elas não estavam preparadas. Então Jesus, ele quer que nós esteja preparado, que nós esteja preparado, que tenhamos azeite nas nossas vidas, né? O azeite simboliza para nós hoje o Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquele azeite daquelas moças, né? Que estava ali. Então o Espírito Santo na nossa vida é como se fosse o azeite, é como se fosse o Espírito Santo. Então nós temos que estar com o Espírito Santo na nossa vida e estar vigiando em todo o tempo, em tudo que nós formos fazer, tá bom? Então estamos orando, jejuando, né? Buscando a face dele, perseverando, tendo vigilância, né? Discernimento, né? Porque muitas das vezes, né? O inimigo das nossas almas, ele tenta nos enganar. Ele tenta falar, isso não tem problema, aquilo não tem problema, isso pode, né? E ele vai nos enganando. E o que vai acontecendo conosco? Quando nós damos ouvido a Satanás, que Satanás ele tenta nos enganar, ele quer tirar de nós, né? O Espírito Santo da nossa vida, ele quer que o Espírito Santo que há nas nossas vidas seja apagado, que acabe, né? Então ele tenta tirar, né? Ele quer pôr uma vaidade, ele quer pôr uma mentira, e isso vai fazendo com que vai apagando a chama do Espírito Santo nas nossas vidas, né? O engano, a mentira, a fofoca, né? E aí isso vai apagando a nossa lâmpada. E se a gente não tiver uma reserva, se a gente não tiver uma reserva espiritual, ela se apaga, né? Então Jesus, ele tentou ensinar, ele ensinou os seus discípulos e está ensinando nós que nós precisamos valorizar, né? Valorizar a nossa salvação, né? Estarmos com a lamparina acesa, estarmos, né, com o Espírito Santo na nossa vida, né? E temos reserva, entendeu? As pessoas falam assim, não, mas para que orar tanto? Para que orar? Não precisa orar. Não, quando você está orando, você está juntando reserva. Eu não vou orar não estou doente, não estou desempregado, não tá faltando comida dentro de casa, não precisa nem orar. Na minha casa tem comida, meu pai está trabalhando, tá todo mundo com saúde, não tem ninguém doente. Então, não precisa, né? O Espírito Santo está comigo, eu estou feliz, Jesus é maravilhoso. Então, tá tudo bom, entendeu? Como aquelas virgens loucas agia, tá tudo bem, né? Não, mesmo que estiver tudo bem, né? Na nossa vida, nós precisamos ter reserva. Então a gente precisamos dobrar o nosso joelho, pedir para Deus, tá? Nos dar sabedoria, nos dar vigilância, nos levantar, fazer de nós, né? Servos seus, sermos instrumentos seus, levar a palavra de Jesus e agradecer a Ele por tudo que Ele dá. E assim nós vamos adquirindo reserva. Assim nós vamos adquirindo reserva. Porque se o Senhor tardar, né? Nós temos reserva. As pessoas falam assim, Jesus não vai vir mais não. Tem pessoas que falam, isso é mentira. Tem pessoas que falam, isso é mentira. Isso é mentira, Jesus não vai vir. Então, são as vigilocas essas, que não tem mais reserva. As lâmpadas já se apagou, não tem mais reserva. Então, nós temos que ter reserva, tá? Temos que ter reserva, porque a vinda do Filho do Homem vai ser um dia que nós não esperamos, vai ser surpresa para todos nós. Então a Bíblia fala, vigiai pois, porque não sabei o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Tá bom, crianças? Então essa foi a história de hoje, a parábola das 10 virgens, né? Então só recapitulando, quantas virgens era 10. Era 10 virgens, 10 moças que iam participar do cortejo nupcial, né? Naquela época acontecia muito isso, né? E aqui no Brasil também tem casamento que tem um cortejo de várias moças, né? E 5 delas
sábias, inteligentes, e 5 eram loucas. Elas não pensaram que poderia demorar, o noivo poderia demorar. E elas não tiveram a reserva na sua vida. E suas lâmpadas apagou. E elas perderam a oportunidade de participar daquela boda. E o nosso Jesus, tem pessoas que acham que Jesus está tardando. Não, Jesus ele vai vir no momento certo. O nosso Deus, ele é misericordioso e longânimo. A Bíblia fala que o nosso Jesus é longânimo, né? Então ele ainda está, a porta da graça ainda está aberta, mas ele manda nós vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então o texto bíblico de hoje, né? O texto bíblico de hoje fala assim: memória em ação. Portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora que o nosso Senhor há de vir, tá bom, criança? Então, essa foi a história de hoje, tá? E eu gostaria de estar orando por você, tá bom? Por vocês, tá bom? E faz isso, tá? Faz isso, não basta só a gente ser crente, só, eu sou crente. Não, a gente adquirirmos reserva, a gente precisamos nos colocar na presença do Senhor. Não é só você, eu também preciso estar mais na presença do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima, Jesus está voltando, tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo é sinal da volta de Jesus, né? A Bíblia fala que vai ter guerra, rumor de guerra, peste, fome, terremoto, e tudo isso está acontecendo, tá? Então Jesus está voltando, então nós precisamos estar atento com as nossas lâmpadas acesas, com as nossas lamparinas acesas e com reserva, tá bom, crianças? Eu vou orar por vocês, tá bom, meu amor? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos, Pai. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Senhor, a Tua palavra fala, Senhor, que nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor há de vir, mas que nós possamos estar vigiando, que nós possamos estar atentas, Senhor, às nossas crianças, Senhor. Dá vigilância para elas, que elas possam, Senhor, ter a alegria do Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, que elas possam ter essa lâmpadas acesa no seu coração, que é a presença do Espírito Santo, e que elas tenham também uma reserva, Senhor, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, mas que nós possamos estar prontas, apercebida como aquelas virgens sábias, que nós possamos estar vigiando, Senhor. Abençoa as nossas crianças, dá sabedoria, Senhor, cuida dela, a família, Pai. Senhor, coloco nas tuas mãos e muito obrigado, Senhor, por esse momento, juntamente com elas, em nome de Jesus. Amém. Crianças, ficam com Deus, tá? Um grande beijo para vocês, tá bom? E até a próxima aula, tá?